Todo sábado nós estamos dando fundamentação sobre práticas espirituais como oração, intercessão, jejum. E esse sábado uma palavra de jejum maravilhosa. Eu estava em oração em cima. Hoje confesso que eu não queria pregar. Eu falei, Bispo Douglas, pula lá na pregação. Ele, não, pastor, está com você. Eu falei, fala isso não. Deixa eu descansar um pouquinho. O pessoal já está cansado de eu pregar para ele já. Estão cansados, né? Olha lá, hein? Obrigado. Estamos numa temporada de muita edificação, exortações, e está sendo muito bom para a nossa vida. Vou te passar um dever de casa para você, pode ser? Primeiro eu vou te passar o dever, depois eu vou te passar uma tarefa para você. O dever que você vai pegar na terça e na quarta-feira. Pega as últimas mensagens que foram ministradas aqui, ouça elas nessa semana. Absorva o que o Espírito Santo tem falado para nós. Tem muitas pessoas mandando testemunhos como elas estão sendo abençoadas pelo YouTube, pelas mensagens que elas estão ouvindo. E está sendo um alimento. Tem pessoas que não têm, moram em outros países, outros lugares que não têm igrejas, que elas estão sendo alimentadas pelo que nós estamos ministrando aqui, para vocês verem como é importante o que está acontecendo. Tem pessoas que estão sendo muito impactadas pelo ensinamento. Elas não têm nem a oportunidade que vocês têm de estarem aqui dentro. Então é muito importante que você coloque o seu coração nisso, para que essa unção ela tange a tua vida, esse favor divino alcance o seu coração. Amém? Fala, o favor de Deus vem quando eu coloco o meu coração na direção da palavra. Agora você vai repetir uma frase de impacto para você, tá bom? Fala assim, fala Deus com o meu estômago, com a minha barriga. Hoje a sua barriga vai se converter. Esse estômago aí vai ser liberto uma vez por todas, amém? Ah, vai. Fala para o teu irmão, tu vai ser liberto. Você vai ficar fitness aqui. O evangelista Cleve, como é que é o evangelista Cleve? Está lá fora? Qual é o lema da Escola de Fogo? A gente, anos atrás, né, tanto jejum no monte, ele falou que o tema era mata carne monstruoso. É isso aí. Você chega lá no monte e vai ganhar um kit, uma agulha, uma linha. Amém? É muito bom. Vou te dar uma palavra para você agora, antes de nós começarmos isso aqui. Não, primeiro eu vou ler primeiro, depois nós falamos uma palavra para você. Quem achou Daniel capítulo 1? Ok, versículo 8. Daniel, porém, decidiu no seu coração a não se tornar impuro consumindo as iguarias do rei, nem com vinho especial servido à mesa real. Solicitou o chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Existem já duas chaves aqui. Presta atenção no versículo 9 agora. E Elohim, Deus, fez que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Ok? Versículo 12. Vamos pular aqui. No 10 e 11, o chefe vai demonstrar que estava preocupado, que poderia até morrer se eles demonstrassem aparência pior do que os outros jovens que estavam no palácio. Versículo 12. Peço que faça, aí Daniel diz, peço que faças uma experiência com teus servos por 10 dias, dando apenas legumes para comer e água para beber. Vira a página, versículo 15. Passando 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstravam estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa real. Assim o encarregado tirou a comida e o vinho do rei que lhe havia servido e havia sido designado, em lugar dessas iguarias e do vinho real, passou a servi-lo com vegetais. No caso desses 4 jovens, aprove Deus ele abençoar
com especial sabedoria e inteligência em toda cultura e ciência. E Daniel ainda recebera algo a mais: sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Versículo 19. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, de modo que eles passaram a servir o rei. E o rei concluiu que eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que havia em todo o seu reino. E isto em todo assuntos e matérias referentes ao saber, ao discernimento, sobre as quais o rei inquiriu diligentemente. E assim, Daniel permaneceu como oficial do rei até o 1º ano de Ciro, o imperador. Se sente glorificando a Jesus Cristo. Amém? Bom, eu vou tentar pregar para vocês de uma maneira bem tranquila para vocês. Amém? Vou tentar ter uma conversa com vocês, como eu fiz sábado. Sábado foi muito forte o ensinamento que nós tivemos sobre jejum aqui. E aquele ensinamento a gente, infelizmente, não tivemos como gravar, não gravamos. Eu falei assim, quantas pessoas deveriam ter ouvido o que foi ministrado aqui sábado? Quem estava aqui sábado e concorda comigo? Porque mexeu muito conosco. Bom, vou tentar transmitir para vocês, talvez não da mesma forma que foi sábado, mas porque a condição de espírito das pessoas que sábado é uma, de domingo é outra. As pessoas que vêm sábado aqui, elas vêm em jejum e vêm debaixo de oração. Nós rompemos muito em oração primeiro, para depois ministrar a palavra. Isso cria um ambiente acessível, profundo do Espírito Santo no nosso espírito. Deixa algo muito sereno. Esse é o melhor ambiente de ministrar a palavra de Deus. É aquele que você fala com calma e com muita precisão do Espírito, para entrar no entendimento da pessoa e mudar o estado de conhecimento dessa pessoa. Glória a Jesus. 2 palavras que eu quero que você observe. Quando Daniel decidiu, ele propôs no seu coração de não comer as iguarias que o rei tinha ordenado que fosse oferecida a todos os jovens da corte real. Observe uma coisa, que Daniel decidiu na cabeça? No estômago? Fala, no coração. Tá bom, espírito, tá bom. Fala, no coração. Sabe o que eu quero abrir essa mensagem para vocês, para você poder entender? Que a qualidade do jejum, ela não está dentro do sacrifício, simplesmente no sacrifício. Ela não se resume ao sacrifício, por assim dizer, mas se resume na condição do coração. O jejum é uma coisa que, quando o seu coração receber esse toque de Deus, o entendimento, entrar no seu coração, significa que entrou nos processos mais profundos de decisão humana. As maiores decisões da vida nós não tomamos com a nossa razão, nós tomamos com o nosso coração. Sabe, às vezes a sua razão e suas emoções estão tão bombardeadas por situações na sua vida negativas, e você quer chutar o balde, largar casamento, sair de casa, fugir, largar a igreja, fazer tudo o que você quer fazer. E lá no fundo, o seu coração fala para você não fazer isso. É verdade, não é? Tem algo aqui que te prende de fazer algo que aqui está mandando. É ou não é? Sabe por quê? Porque a mente fala a mente. A mente humana ela é limitada. Porque ela é analítica, prejuratória e racional. Quando eu digo racional, ela vai trabalhar com base da razão. Pô, você me dá algo, me faz pensar em te dar algo. Ok? Ela é racional. Ela tem que receber, ela tem que aprender, ela trabalha dentro de tudo o que ela pode tocar, ver e o que envolve o seu natural. Por assim dizer, resumindo para você. Mas o coração não. O coração tem faculdades que a mente não tem. O seu coração tem a faculdade da intuição, do discernimento e da comunhão. Porque ali está
a maior porção do teu espírito está dividido. Teu espírito é dividido sobre todo o teu ser, mas ele reside no coração. O assento da presença de Deus é o íntimo do teu coração. Eu já ensinei para vocês, vou passar só um resumo sobre isso aqui. O coração, ele divide 3 partes importantes da sua vida. Ele divide o coração, esse órgão físico divide a dimensão da alma, do espírito e da consciência. Quando digo consciência, é onde se conecta. Na consciência, há uma faculdade que conecta entre o espírito e a alma. Elas dividem também a consciência. Fala, o entendimento. Okay. O que é o entendimento? O entendimento, ele é uma capacitação, uma capacidade natural e espiritual. Fala, capacidade natural e espiritual. Ok. Entendimento é a capacidade de nós termos uma real explicação da origem de alguma coisa. Ok? Amém. Quando você fala, olha esse copo de água, o seu entendimento com mais profundo, H2O, você entende o que é H2O? Você vai uma molécula de hidrogênio, 2 de oxigênio, você consegue entender um pouco mais profundo o que significa aquilo. Isso é entendimento. O entendimento, ele é mais profundo. Ok? Conhecimento em si só pode ter muito poder nele se tiver entendimento. Tem gente que conhece muitas coisas, mas não entende todas as coisas. Amém? Amém? Ok, você já estudou um pouco de ciência, você entende um pouco disso. Mas aquele que fez a faculdade de ciência sabe muito mais profundo que você, entende muito mais do que você. Então tá bom. Então seu coração, ele é capaz de entender. Teu coração é capaz de captar coisas que a sua mente jamais será capaz de captar. O seu coração é o primeiro órgão que é gerado quando você começou a ser fecundado no ventre da sua mãe. O seu coração é o primeiro órgão, ele é o órgão mais decisivo de toda a nossa vida. Se o seu coração é um coração saudável e inteligente, o seu corpo terá saúde, a sua vida será diferente. Porque o diabo, ele quer destruir tanto o coração das pessoas? Porque ele sabe que ele pode prejudicar toda a sua história, a sua vida, o teu futuro, o teu desígnio, se ele afetar o seu coração. Sabe, vocês que são pais, vocês têm uma grande função na vida. Vocês são responsáveis, tão responsáveis, pela salvação dos seus filhos, como um pastor que prega aqui dentro da igreja. Todo amor de filho, quando ele é ferido por um pai, isso vai trazer danos sérios e consequências sérias na vida da pessoa ao longo de toda a sua jornada, a sua trajetória. Quando o coração de uma pessoa, de uma criança, ele já é ferido por um pai desde criança, seja já no ventre, porque já absorve, é extremamente sensível o coração de um bebê, principalmente quando ele está sendo gerado no ventre da mãe. Tudo que a mãe sofrer, a criança vai absorver. Então, a responsabilidade de ser pai hoje, ela é muito grande. Seremos cobrados por isso no juízo final. Você pai, você mãe, será cobrado no juízo final o que você fez com seus filhos. Então você tem que entender que se uma criança ela é abusada quando ela é um bebê, ou ainda está aprendendo a gatear, ou ela já tem 5 anos de idade, na área da infância, na adolescência, não importa. Se ela é abusada por um pai, as consequências serão graves o resto da vida dessa pessoa. O Espírito Santo vai ter que entrar naquele coração e vai ter que trazer uma cura para o coração daquela criança que foi abusada pelo seu pai. Seja pelo seu irmão, pelo seu tio, o parente é muito pior. Porque os sentimentos, as afeições, estou falando tanto a área espiritual como a área biológica, a área física e emocional da criança vai ser afetada drasticamente por causa de um abuso. Um abuso é muito perigoso para uma pessoa. Então vamos continuar. Estou falando isso para você poder entender um pouco sobre o seu coração. Por que eu estou falando isso? Eu quero que você entenda que jejuar vai ter que ser entendido dentro de você com o coração, não só com a sua razão. O entendimento vai ajudar que o seu coração aceite o jejum como uma grande bênção para a sua vida.
Enquanto o seu coração ainda luta, fica muito mais difícil para a sua mente ser purificada na questão do jejum. Agora, quando o seu coração decide algo, quando você decide algo de todo o teu coração, ninguém muda a sua opinião, verdade, não é? Quando você decide em um lugar fazer uma coisa do seu coração, irmão, difícil é parar uma pessoa quando ela decide algo aqui. Porque vem do íntimo das suas decisões, suas emoções, seus sentimentos, do mais poderoso lado do seu ser é o seu coração. Ali está o seu espírito. Então Daniel, ele decidiu com o coração que ele não comeria as iguarias do rei. Mas ele pediu um período de 10 dias para jejuar, comendo somente legumes. Esse é um tipo de jejum, aquele que você só come vegetais. Então Daniel, ele recebeu isso de Deus. Já começa o segundo passo, que Elohim, o Deus, concedeu graça, concedeu favor. Ele concedeu o favor a Daniel, a fim de que o oficial do rei ouvisse ele. Então você tem que entender que o jejum, ele abre favores em áreas da sua vida que outros nunca vão ter, mas você que jejuar, você vai ter. Um dos princípios fundamentais do jejum é o favor divino. O jejum vai ter que ser entendido no seu coração, não só como uma prática religiosa. Muito mais do que isso. Não só como algo para obter o favor divino, é muito mais do que isso. Alguns têm a prática do jejum como uma penitência para o corpo e repúdio de si mesmo. O jejum, ele não tem esse papel de fazer você ter repúdio do seu corpo ou abnegar o seu corpo e rejeitar o seu corpo. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria das religiões orientais também, elas têm o jejum como uma abnegação, uma mortificação da carne, num sentido de desprezo do corpo humano. Mas o jejum para nós cristãos, conforme a Bíblia nos ensina, é muito mais do que isso. É aprender a valorizar e amar o seu corpo em santificação. Quando uma pessoa entende que jejum é o amor a si mesma, é amor ao seu corpo, ela vai começar a entender que o jejum é respeitar o seu próprio corpo. O jejum, ele tem a capacidade de fazer você entender o que é o seu próprio corpo. Todas as pessoas que entram em processo de jejum e começam a ter uma vida jejuada e a jejuar, elas vão começar a se amar muito mais e a preservar o seu próprio corpo. Jejuamos por muitos objetivos e propósitos. Algumas pessoas jejuam com o objetivo de emagrecer. Jejuam com o objetivo de ter mais saúde. O jejum, ele tem os seus objetivos, mas jejum também tem os seus propósitos. E quando você fala de questão espiritual, o jejum, ele vem para te dar um propósito. Você jejua por causa de propósito. Então, o propósito do jejum, ele tem que estar sempre em ênfase quando você faz isso diante de Deus. Mas o objetivo do jejum faz ênfase para você mesmo quando você faz jejum para você. Então, tem jejum para você e jejum para Deus. Amém, amém? Quando você fala que vai fazer um propósito pensando em emagrecer, sai fora. Isso é só um objetivo humano. Tu já perdeu o propósito. E tome muito cuidado com isso, porque às vezes as pessoas acham que vão estar em jejum, porque é uma questão espiritual da igreja, nós estamos em algum propósito, vai ajudar a emagrecer. Cuidado, que isso pode piorar muito mais o seu estado físico. Que jejum, ele é só um aditivo para você emagrecer. Mas quando você pode jejuar, mas você não tem um equilíbrio na sua área da alimentação, o jejum vai te prejudicar ainda mais, você vai engordar ainda muito mais. Às vezes as pessoas jejuam, estão acostumando com o jejum, e por não ter prática vão cometer muitos erros. E um dos piores erros que a pessoa, quando ela começa a jejuar, é que após quebrar o jejum, ela começa o desespero. Parece que saiu de um deserto de 40 dias e que ela quer comer tudo o que ver pela frente.
pega frango, pega com biscoito, pega com tic-tac. Ó, riu demais, é porque... Viu como é que Deus está revelando? Não, vai entregar o jejum pé da hora do almoço, misericórdia. Sabe, a entrada é tic-tac, passatempo, daqui a pouco é piraquê, salgado. Aí mistura farinha com água e sal, leite em pó ainda e come. Taca café, daqui a pouco quer comer e é uma coisa em cima da outra. É um terror. Parece que é meio cômico, mas é verdade. Olha lá, tá vendo? A outra ali, tá se condenou, viu? Porque você sabe de onde vem esse desespero? Da sua mente. Esse desespero da mente é terrível, é assombroso. A mente é terrível. Se não for uma mente que está debaixo do domínio do nosso espírito, essa mente ela vai se tornar um grande problema na sua vida. Bom, chegou a hora de você tomar uma decisão na vida. Chegou uma hora de vocês começar a entender o porquê você jejua. Entender que o jejum é mais do que uma prática espiritual. É um estilo de vida de um servo e um filho de Deus. Que jejuar é uma prática eterna. Ok? Deus não precisa comer. Glória a Jesus. Ele vai te ensinar a se alimentar dele. Há momentos que não estou jejuando, mas eu estou dentro da minha vida jejuada, que eu sou visitado pelos anjos. Eu estou orando, de repente, eles entram em espírito, eu entro em espírito e vejo eles me dando algo para comer. Daqui a pouco eu como aquilo em espírito e fico ali em oração. Daqui a pouco eu como de novo e fico em oração. Eu levanto com tanta disposição, tanta força. É maravilhoso. Eu estava lá em cima orando, falei, Senhor, o que eu vou ministrar ao teu povo? Meu dia hoje foi terrível, que dificultoso, que dia corrido, que dia difícil para mim. Eu cheguei aqui e atendi um monte de gente hoje. E eu fiquei lá em oração, falei, o que o Senhor quer que eu fale com o seu povo? Sabe o que eu ouvia toda hora? Legumes, 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 e faca cortando legumes, legumes, legumes. Eu falei, batata sendo amassada, eu falei, Senhor, tu quer que eu pregue sobre jejum? Até que daqui a pouco eu vi Daniel. Eu falei, então eu vou pregar e vou ensinar você a jejuar. Amém, amém. E nós estamos aprendendo segredos sensacionais. A minha vida, faz umas 3 semanas, passou por uma grande transformação. Eu recebi uma nova dimensão de graça na área do jejum. Eu recebi um saber, uma coisa tão linda que isso me quebranta por dentro. É maravilhoso. É sensacional. E para você receber essa mesma graça, você vai ter que começar passo por passo até você chegar lá. Vocês concordam comigo que a unção ela é graduativa de acordo com que você está crescendo em santidade, crescendo em entendimento e maturidade? A unção ela vai se apropriando de você? Os céus vai se apropriando de você? É natural. Basta você andar debaixo dos princípios, continuar seguindo, honrando, sabe? Ela já está vindo ao seu encontro. Tem muitos dons do Espírito Santo que não são dados a vocês, porque você não está preparado para herdar eles. A preparação para receber dons do Espírito Santo não é só porque você vai pedir. É muito mais do que isso. Os dons do Espírito Santo, quem mais deseja, que é o maior doador é Ele quer te dar, mas você não está preparado para receber. Por quê? Porque Ele vai ter que te poldar, te santificar, para que você receba os melhores dons do Espírito Santo. Existem dons que eu recebi do Pai, dons do Filho e dons do Espírito, só quando eu estava maduro para isso. Eles chegaram na minha vida sem eu pedir. E tinha dons que eu nem sabia, depois Deus me mostrou na Bíblia, que eu recebi. Porque Ele forjou o apóstolo para poder receber, estar no ponto da maturidade correta. Agora você pode receber esses dons. Então eles estão vindo cada vez mais glória. Jesus disse, aquele que tem mais, lhe será dado. Aquele que não tenha, até o que tem será tirado. Presta atenção, estou falando com vocês.
aquele que tem, mais lhe será dado. O Senhor me falou essas palavras em espírito esses dias. O Senhor se prepara para receber mais de mim, que aquele que tem, mais lhe será dado. Eu entendi. Os possuidores da justiça e da bênção. Quando Deus ele te entrega um pequeno talento, e você conserva em santidade e honra isso, mais ele será dado. Quanto mais eu honro a mensagem, a justiça, a santidade, valorizo a unção que ele me deu, mais unção me será dada. Quanto mais eu uso o favor financeiro em prol dos propósitos do reino de Deus, mais favor financeiro eu tenho. Agora, quando você recebe uma mensagem dessa e você não valoriza, até o que você está recebendo aqui te será tirado. Quando você recebe uma unção aqui dentro e você não valoriza, te será tirado. Porque você não sabe valorizar e respeitar e honrar o favor que Deus está te dando. Isso reflete em qualquer área da sua vida. Aonde você vai estar trabalhando, aonde você está vivendo. Se você não honra o que te foi dado e onde foi colocado, tu será arrancado. É assim no reino de Deus. Deus te deu uma porção, te deu uma unção, te deu uma posição, te deu algo aqui dentro, honre, para que você não seja tirado. Tudo que Deus te dá tem um tempo. Um tempo que Ele te sonda para ver se vai continuar, ou se Ele vai te prosperar mais, ou se você vai se manter onde você está ainda. Para que você receba as coisas excelentes de Deus, é tempo de vocês progredir na prática da vida jejuada. Deus quer entregar esse dom para vocês. O que me pasma é uma coisa. É que esse assunto dentro da igreja ainda se encontra-se em dificuldades ainda de ser absorvido. Agora você olha para o padrão lá fora do mundo, a ciência, a área nutricional passou uma revolução nos últimos 10 anos. Hoje, a própria ciência está ensinando você a jejuar. Está ensinando que você não foi feito para comer em 3 horas. Mas o nutricionista me passou e está errado. Nosso organismo não foi feito para comer em 3 horas. As pessoas agora mais inteligentes, que estão em lugares de maior prosperidade e influência nessa atualidade, são as que jejuam. É interessante, né? Aquele Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo, não toma café de manhã. Faz praticamente uma refeição por dia. Aí você pergunta, por que ele prospera? Porque ele não gasta tempo perdendo com o seu estômago. Sabe por quê? As pessoas perguntam, apóstolo, por que você prospera? Porque você tem tanta força e disposição. Porque eu gasto pouco tempo comendo e mais tempo pensando. Se você entender que você não foi feito para ficar comendo, que você tem que dar descanso ao seu corpo, você vai começar a ter uma vida muito mais saudável e vai ter equilíbrio sobre os desejos da carne. O jejum, ele é poderoso para derrubar as obras da carne. Um dos princípios e fundamentos porque um cristão tem que jejuar é matar as obras da carne. O segundo princípio que nós jejuamos é para ter domínio próprio. Domínio próprio, ele é gerado em você quando você aprende a dominar a sua boca. Sabe, Tiago diz que a língua, a boca é um mal indomável. Que aquele que consegue refrear sua própria língua, ele domina todo o seu próprio corpo. Quando você consegue dominar a sua boca em comer, você vai conseguir dominar aqueles desejos e paixões carnais e perturbações malignas contra a sua alma. A alma está intrinsecamente ligada ao corpo. Ela não se desassocia do corpo físico. A alma é o sangue humano. A alma está no sangue. Coloca para mim o livro de Gênesis capítulo 9, versículo 4. Não comereis a carne com a sua alma, isto é, o sangue. Por que você não pode comer uma carne com sangue? Porque você está absorvendo a alma de um animal em você. Por isso os demônios conseguem acessar rapidamente pessoas que comem carne com sangue. Porque na bruxaria, feitiçaria, o cara toma sangue da galinha, sangue do bode, sangue disso aqui. Porque está unindo a alma dele, se contaminando com a alma de um animal.
Entendeu? Isso é incesto, isso é contrário à natureza, contrário aos princípios da criação. Então isso faz que o corpo se contamine, os demônios entram na pessoa terrivelmente. Uma curiosidade, Gênesis capítulo 9, coloca para mim, Gênesis 9. Versículo 1. Versículo 1. Deus abençoou Noé e os seus filhos e determinou: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. Sede o medo e o pavor sobre todos os animais da terra e todas as aves do céu, como tudo que se move na terra e todos os peixes do mar, eles são entregues em vossas mãos. Tudo que se move e possui vida vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou, como vos dei a verdura das plantas. Em Gênesis 9, foi quando o homem começou a comer carne na terra. Até ali não se comia carne de animal. Amém, amém? A carne era usada os animais para sacrifícios espirituais. Mas desde Adão até Noé, eles tinham uma prática de comer somente vegetais. Mas a partir daquele dia, Deus abençoou a carne e deu ao homem o acesso a comer a carne de animais. Posso continuar? Amém. Ok. Apóstolo, por que eu tenho que jejuar? Você tem que jejuar porque é uma lei espiritual. É uma lei estabelecida lá no jardim do Éden. Deus falou para Adão e para Eva: olha, vocês podem comer de todas as árvores que estão no paraíso, mas não coma somente dessa árvore aqui, do bem e do mal. Desse fruto dessa árvore vocês não podem comer, porque do dia que vocês comerem dela, vocês morrerão. Então Deus deu um limite para o homem. Falou: aqui vocês não comem. Então ali era a resistência, eles tinham que resistir o desejo de comer aquele fruto, que quando a serpente persuadiu o sentido de Eva, viu que era gostoso, era bons olhos que ela via. É daí que nasce a cobiça e a luxúria. Quando a pessoa começa a jejuar, ela começa a vencer a cobiça e a luxúria. Luxúria. A luxúria, às vezes você coloca ela na mesa e come ela sem perceber. A luxúria leva as pessoas a querer provar dos melhores vinhos, cerveja. A luxúria leva a pessoa a querer ficar viciada em Coca-Cola. A luxúria faz a pessoa colocar coisas desnecessárias sobre a sua mesa. A luxúria está na ceia de Natal. Comer tudo o que o corpo não está pedindo, mas o que o desejo da carne e o pecado pede. Do mesmo lugar que vem um desejo de comer, vem um desejo de pecar. Quando você começa a ter controle sobre o desejo de comer, você vai ter o controle sobre o desejo de pecar. Quanto mais você santifica essa área dos desejos que está no corpo e alma, você santifica as áreas negativas de trevas que estão na sua carne. Quando a pessoa começa a ter controle na sua boca e a dominar o seu estômago, ela vai dominar o curso da sua vida. Você vai ter domínio próprio e equilíbrio nas piores situações da sua vida. Hoje eu pude observar algo. O que o jejum faz? Como é profundo. Fui bem profundo em observar um alto nível de domínio e como a nossa carne fica subjugada ao equilíbrio que vem da verdade do Espírito que está sobre nossas vidas. Então nós temos muitas dificuldades por que não jejuar. Colocamos N motivos para não jejuar. E da onde vem isso? Da sua mente. A sua mente ela trabalha com processos. Quando ela aprende algo, ela vai trabalhar só dentro daquele processo. Então você tem rede neurais em vocês. Vocês têm milhares de neurônios na sua cabeça. Quando você repete uma prática, esses neurônios vão se fortalecendo, ou seja, cria-se uma rede magnética dentro de você, na sua mente, no seu cérebro, entre os seus neurônios.
Essa redezinha é como uma rede de aranha que vai crescendo dentro da tua mente, e quando uma ação se repete tanto, se torna automatizada. Quando a gente fala que nós temos que quebrar fortalezas nas pessoas, nós vamos quebrar a maneira racional dela pensar sobre si mesmo, sobre o mundo, a maneira de se enxergar, que ela achava que era certa. Isso vai mudar essa maneira de se enxergar. A sua alma, que foi submetida a um padrão errado, onde estão os desejos, as emoções vão começar a se converter, a mudar a sua opinião. Então essa rede neural, elas se fortalece quando ações repetitivas são contínuas. Então você repete o café da manhã todo dia, você repete o almoço, você repete aquele mesmo horário, aí quando fala do jejum, você começa a entrar já em abstinência. Só de pensar, tu já começa a ficar endemoniado. Só que é o oposto, em vez de colocar a mão para trás, a gente coloca a mão para frente, eu quero comer. Tu vê aquele Mzinho de longe assim, ó, aquele M amarelo, sabe? Teu zoinho já faz até o contorno. McDonald's. Então você tem que entender que isso é um dos seus piores inimigos. É sua mente que não está educada. Pô, a gente libera unção, a gente libera tanta palavra, tanta coisa maravilhosa aqui dentro. Tantos de vocês que sabem nem quanta proteção vocês estão tendo hoje. Conseguiram viver muito mais em santidade por causa do manto que vocês têm aqui nesse ministério. Mas por que você não está evoluindo na vida? Porque você está sacrificando pouco. Os que demonstram sacrifício são aqueles que obtêm poder. Pessoas que aprendem a sacrificar e a ter domínio próprio são as pessoas de poder e autoridade na vida. Lembra aquela frase, estou escrevendo nos livros essa frase que é maravilhosa: os sacrifícios de hoje se tornarão em virtudes amanhã. Tudo que hoje eu oferto no reino de Deus se torna virtude para mim amanhã, se torna prosperidade para mim amanhã. Isso vai para a minha geração, vai para a vida da minha filha, meus filhos que vão nascer. Eu observo algo na minha filha que ela recebeu, fica assim, foi transferido para ela. Porque o meu sacrifício, a minha purificação do meu corpo, da minha genética, transferi para ela. Não vou entrar nesses detalhes que ela recebeu, mas é bênção, eu olho e falo, glória a Deus. Sabe, o que você sacrificar hoje vai se convergir em virtudes amanhã. O que você hoje sacrificar e abnegar desses desejos carnais de comer coisas que você nunca foi autorizado por Deus para comer, e você começar a ter equilíbrio, começar a ter uma vida mais saudável, você vai colher amanhã saúde, descanso para o teu corpo. Mas hoje tudo que você está comendo, você não tem controle, come tudo que não presta. Você vai gastar tempo, dinheiro para tentar recuperar o que hoje você está desgastando da forma errada. Você escolhe o que você quer, aonde você quer chegar. Que futuro você quer ter na presença de Deus e com a sua família amanhã? Você pode determinar isso como? Se você não sabe, pequenas ações intuitivas, mas inconscientes, irreflexivas, pega uma bala, chupa, tem um grande impacto na tua genética. Essas ações contínuas que a gente tem, a gente pega isso aqui, come, não está nem vendo, bebe, faz isso aqui e está trabalhando, isso está falando muito alto no teu presente e no teu futuro. É isso que vocês vão ter que aprender a ter um pouco mais de percepção, entendimento, de falar, pera, não, eu não sou mais uma pessoa irreflexiva. Não sou mais uma pessoa irracional. Eu sei o meu horário de comer, eu sei que isso aqui eu não preciso comer agora. Eu não preciso tomar isso. Você acha que só porque tomar líquido, tomar suco também, ele é bom por um lado, mas por outro lado também é ruim. Você não tem que tomar suco quando você acha que você tem que tomar. Ainda que aparentemente é natural. Isso vai desgastar seu corpo também. Seu corpo vai trabalhar para absorver esse suco em você. Você toma um copo de café, depois como você vai urinar, aí sai aquela água, aquele líquido mais clarinho, branquinho. Para onde foi o resto do preto? O filtro, teus rins, vai ficando poluído.
E isso, com o tempo, vai desgastar a tua área emocional. Daqui a pouco você não tem controle mais emocional na tua vida, porque teu rim está com problema. Escute, a vida é uma somatória de tudo, irmão. Você vai somar tudo. Tudo vai se somar. Quem está me entendendo agora, Jesus Cristo? Sabe por que as pessoas não conseguem me ouvir com 100% de atenção 2 horas que eu prego? Em 20 minutos ela já não tem mais força, porque antes de vir para o culto ela comeu o que quis. Chega no culto, fica cansado, com sono, não consegue absorver no entendimento que está sendo falado, por isso que não tem arrependimento, não consegue abrir. Agora vem em jejum para o culto, que você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Não coma, não fica desesperado depois do culto. As pessoas bebem um monte de coisa, comem um monte de coisa, chega aqui, fica toda hora querendo ir para o banheiro. Porque são mal educadas. Não tem educação na sua alimentação. Elas não têm energia na mente para absorver uma mensagem que existe alto nível de concentração. As mensagens que eu prego aqui tem que ter muita concentração. Vou tomar um café para ficar ligado. Beleza, você tomou um café, ficou energizado, daqui a pouco começa a ficar cansado. Hoje as pessoas estão dependendo de tomar muito café para ficar ligadas. Sendo que isso só vai desgastar teu organismo. Isso está te roubando. Vou te provar. Quando você toma um copo de café, esse copo de café vai custar algo para o seu organismo. O seu sangue, ele vai descer para o estômago. Ele vai se concentrar, a maior força do seu sangue no seu estômago, para começar a processar esse café. Porque o café, ele dá uma sensação de saciedez, correto? Saciação. Ele sacia. Se você sente que está até alimentado. Se você tomar um copinho de café com açúcar de manhã, tu fica sem comer até o horário do almoço. É verdade, não é? Agora, presta atenção nisso. Então, você concordou com uma coisa, presta atenção. Então, é sinal que esse café que está em você, ele é muito difícil de ser processado pelo seu estômago. Por isso que você sente que está com saciedez. E o que vai acontecer com a tua mente? Vai acontecer que o sangue e a força da alma, que era para trabalhar aqui, vai ficar trabalhando aqui. E isso você pode colocar em qualquer outro tipo de prato de alimentação que você vai comer. E essa maneira, toda hora toma café, toda hora toma, faz o que quer, faz o quê? Que você tenha perda de disposição mental e principalmente espiritual. A sua mente fica sempre uma mente entupida. Você só tem o mesmo processo mental, nunca renova o processo mental. Você nunca consegue pensar algo diferente do que é o natural. Porque você fica dando ao seu estômago o que era para dar à sua mente. Esse sangue, ele era para correr no seu organismo, na sua mente, para te dar criatividade, para ajudar os outros processos do seu cérebro a funcionar normalmente. Mas você fica mandando para o estômago. Como é que você quer ouvir a voz de Deus, meu filho? Você não tem força aqui. Você fica confuso. Porque vai gerar ansiedade. Porque o organismo fica pulsando para gerar mais açúcar, mais café, mais café. Ansiedade bloqueia o quê? Criatividade. Não vai ter nunca criatividade na vida. Deus quer te dar uma ideia criativa para tu prosperar e tu não consegue ter. Aí tu vai se perguntando, isso eu estou te falando alguns lados espirituais, um pouquinho espirituais, estou colocando mais o lado fisiológico com vocês. Nós não fomos gerados para ficar comendo o que quer, a hora que a gente quer. O seu corpo precisa de descanso. Deus deu uma lei para Moisés, para o povo de Israel. Ele deu o Shabat para Israel. Para não comer nada cozido, para não acender fogo. Porque os alimentos cozidos custam muito para o corpo absorver. É um trabalho terrível para o nosso corpo. Seu corpo fica numa guerra só no estômago. Aí é por isso que na hora que é para você orar para resistir o diabo, você não tem força. Tua mente não tem disposição mental. Se você não sabe, a liberação do espírito depende do quanto uma mente é sadia e liberada. Às vezes você sabe aqui dentro, lá na tua consciência, que você tem que resistir aquele pecado, que você tem que orar, mas eu tenho que dormir.
estou cansado. Por isso que você perde tantas batalhas espirituais na vida. Aí o diabo consegue correr mais rápido e fechar a porta. E você não consegue passar pela porta que Deus quer abrir muito tempo na tua vida financeira, na tua vida. Não consegue. Porque é lento para correr. Está pesado, está sempre pesado. O que você vai fazer depois dessa mensagem? Eu nem acabei ainda. Nós estamos apenas começando. Todo esse tipo, a indústria alimentícia, esse tipo de alimentos processados, transgênicos, é terrível para o nosso organismo, nosso corpo. Isso é terrível. É isso que está acabando com a humanidade. Comendo tudo o que quer. Tem tudo à disposição. Por isso que é a geração mais pervertida que existe. Mais carnal, diabólica que existe. Porque ficou aprisionado aos desejos da carne, do corpo. Jejuar é quebrar o domínio da mente e da carne. A sua mente não vai ficar processando mais coisas que fica aprisionando em pecados e em situações repetitivas da vida. Tua mente vai estar livre. O seu interior, a sua intuição, o seu discernimento vai poder mandar informação para a sua mente e falar: aquieta-te. Vê aquele hormônio mal, aquele hormônio do estresse, uma coisa te estressa, tua mente já começa a processar uma explosão. De repente você tem equilíbrio. Você sente tudo isso, fala: opa. Você não reage mais como reagia antes? Porque você está jejuando. Você tem equilíbrio, você tem uma força agora. A força interior, a força do espírito pode fluir. Quando nós jejuamos, nós sincronizamos os nossos ouvidos a ouvir a voz de Deus. Observe na Bíblia. Neemias, ele jejuou para buscar o favor de Deus, para que o rei Arfaxerdes abrisse para ele entrar para Jerusalém, a restauração das muralhas de Jerusalém, os portões de Jerusalém. Toda vez que nós entramos em jejum, o favor divino já chegou na nossa vida. O favor já está te dado. Agora, o jejum, ele nos sincroniza para ter direções espirituais na nossa vida. Como ouvir a voz de Deus? Vou te resumir: jejue que você vai ouvir ela. Você vai ter um alto nível de percepção da intuição, do discernimento da voz do Espírito Santo aqui dentro. Deus vai falar e você não vai ter mais dúvida. Sabe por que Deus fala e você tem dúvida? Embora Ele está sempre falando com você, você não consegue ouvir? Porque você está desgastando a sua força, a melhor força mental, dando para o teu estômago. Por isso que a sua mente é tão escrava do teu próprio corpo. Jejuar é quebrar as fortalezas infernais da nossa carne. É quebrar o domínio da carne. É entregar o domínio ao teu espírito, ao seu homem interior, ao seu discernimento, à sua comunhão com Deus, à sua intuição espiritual. Ela fica ativa a todo o tempo. Antes que você entre no assunto com uma pessoa, você já sabe o assunto, por causa da intuição. O que eu penso naturalmente não é mais pensamentos induzidos por ansiedades, depressão, angústias. Meus pensamentos são muito induzidos pelo meu interior. Naturalmente, eu não preciso forçar, não preciso me conectar. Não. Meus pensamentos já fluem porque eles estão purificados. Eu recebo os pensamentos, eu recebo criatividade. Eu estou lendo algo, de repente 10 pensamentos passam em um pensamento. Eu consigo ver 10 coisas. Você tem muito mais capacidade do que vocês pensam, cara. Quando uma pessoa jejua, vamos ver o terceiro favor que Daniel recebeu. O primeiro foi o favor que Deus deu a ele para jejuar. Fala um favor de Deus. Quando Deus já fala para você jejuar, você já está recebendo um favor aqui essa noite. Segundo, Ele vai dar o favor dos homens. E depois Ele vai te dar os favores de reino, de riquezas para vocês. Então, Daniel recebeu, fala o favor da inteligência e da sabedoria.
Você vai começar a ver que na sua vida vai passar um processo de transformação profundo. Quando você estabelecer um bom período, depois desse bom período vai se tornar a sua vida normal, uma vida jejuada e jejuar. Você vai começar a observar que a inteligência, a cognição, ela é solta, assim, ó, destrava. Cara, a moeda estava aqui do seu lado e você não via. E você numa luta na família, uma luta nas finanças, uma luta em tudo, só porque você jejuou. Você consegue enxergar coisas que antes você não conseguia enxergar. Quem jejua, os olhos tanto do espírito quanto da própria consciência e da inteligência se abrem. Daniel, ele recebeu com os seus amigos 10 vezes mais inteligência e sabedoria do que qualquer sábio e místico da Babilônia. E ainda recebeu dons do Espírito Santo de interpretação de sonhos e visões. Você tem que colocar no seu coração. Eu vou te abrir um pouco mais o seu entendimento para que o seu coração aceite essa nova condição. Fala, o jejum é um sentimento que ele é construído no meu entendimento, que se assenta no meu coração. Então tá bom. Talvez você não saiba o que é sentimento, eu vou te explicar. Emoções é uma coisa, sentimentos são outras. Emoções, vou te resumir, emoções são reações de fatores que estão à nossa volta. A pessoa chega e te dá um tapa aqui, a tua emoção levanta, se agride, empurra, chora e não sabe. Você vai ter várias emoções. Talvez se te dá um tapa, você não sabe o que vai ser. Se você vai chorar, se vai querer me bater, você não vai saber o que fazer. Isso são suas emoções. Existem emoções que os homens têm que não existe nem nomes para dar a elas. E o que é um sentimento? Sentimentos são construções de valores com emoções e com afeição. Quando eu digo que eu tenho sentimento para você, você vai ter que construir isso em mim. Não adianta eu ter um sentimento do dia para a noite com pessoas aqui que eu não vou ter. Eu tenho um sentimento de Cristo, com base no sentimento de Cristo, eu respeito a minha consciência e o amor dele está em mim, eu transfiro isso para você. Mas agora, se você quer construir novos sentimentos dentro de mim, você vai ter que construir valores. É isso, essa convivência que vai tornar em sentimentos. É os valores que nós vamos agregando um ao outro, que vai gerando sentimentos. Do que a pessoa é, do que ela representa para você e do que ela faz. Isso gerou um sentimento pela pessoa. Entendeu? Da mesma forma, você vai gerar um sentimento pelo jejum. Esse sentimento pelo jejum, ele vai ser algo que vai ser uma chave no seu coração. Você vai ter ciúmes do seu jejum. Você vai ter raiva do teu estômago, como você pregar, você vai ficar, ai, não toca no meu jejum. Você vai começar a pegar sentimentos contrários quando você quebrar o seu jejum. Você vai pegar raiva, até raiva, indignação contra você mesmo. Sabe, você vai ter um novo sentimento a respeito da alimentação. Fala, eu tenho que ter um sentimento sobre o que eu como. Então, beleza. Agora que você está obtendo entendimento, você pega o entendimento e vai lançar para dentro do sentimento. Ou seja, agora você vai começar a construir um novo valor dentro de você. Esse novo valor do que é o jejum, através do próprio entendimento, da sua consciência, esses valores vão agregar como um sentimento dentro de vocês. E como é que o sentimento pelo jejum vai começar a se desenvolver e crescer? Você vai estar jejuando. Você vai começar a ver os benefícios que ele fez na tua vida espiritual e na tua vida física. Uau, mais sentimento. Ai, meu coração está cada vez amando mais o jejum. Todos os resultados que ele vai te trazer, o jejum, vai agregar mais sentimentos e valores pelo jejum. Aí o jejum vai se tornar para você muito mais do que uma abnegação da carne, mas uma santificação e um cuidado da sua carne. Meu Deus do céu. Fala, obrigado, Jesus. Oh, meu Deus. Você não sabe o que você acabou de ouvir e receber na sua vida.
Livros não vai te ensinar isso. Já li tanto tipo de livro de jejum. Mas você sabe o que está acontecendo? Muitos profetas não estão recebendo justiças elevadas para ensinar essa delicadeza, para colocar lá no íntimo do seu coração. Você vai ter amor pelo jejum. Você vai ter paixão pelo jejum. Você vai ter uma amizade com o jejum. É esses sentimentos que você vai agregar através dos valores que você vai dar a partir de hoje que você está ouvindo na sua vida. Uau! Agora está clareando aqui um negócio em mim. Olha lá. Você vai encarar um inimigo chamado medo. Que quando você fala de jejum, é dispara o medo. Eu não posso ficar muito tempo sem comer, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. 3 dias eu surto, eu morto. Não, você não vai morrer. Você vai viver muito mais. O teu corpo vai agradecer. Eu posso colocar mais valores nesse jejum para você? Deixe seu sentimento fluir. Quando o sentimento ele envolve um assunto, tudo se torna mais fácil. Quando a pessoa começa a pegar o sentimento pelo que eu prego, o desejo de viver o que eu prego, ela acessa, ela consegue alcançar isso. Mas enquanto a pessoa está lá lutando com a barriga ainda no culto, não tem valor que eu prego. Ela não está dando, ela não está conseguindo dar valor que eu prego. Então a santidade, temor, essas questões que eu prego e ensino, ela nunca vai alcançar. Se envolva. Fala para o teu irmão, se envolva. Fala glória. Aí você vai começar a prosperar. Aí ó, a graça, o favor que está aqui, ó, vai começar a cair na sua vida. Depois eu vou querer ouvir testemunhos, pastores, pessoas que estão conosco, de como eles eram antes e depois e chegaram no Rio, começaram a viver essa vida. Quais foram os benefícios que eles colheram em menos de 3 anos? Quais os benefícios você quer colher daqui a 3 anos na sua vida? O que você quer chegar? O que você quer alcançar? Bom, você pode ser muito inteligente, mas se você não jejuar, você não vai chegar muito longe. Não são as pessoas mais inteligentes que chegam nos melhores lugares da vida. São aquelas que têm domínio próprio. Domínio próprio. Domínio próprio significa que você está jejuando, você vai fazer uma entrevista, vai em jejum. Jejum um dia antes, chega com a mente livre. Chega com a alma livre. Chega com o espírito leve. Você vai entrar. Por que Daniel tinha tanto favor de Deus? Por que os profetas tiveram tanto favor de Deus? Porque eles entenderam a condição da carne. Quando você jejua, você declara que essa natureza terrena é morta. E você declara aquilo que o teu espírito é vivo. O bispo Douglas abriu João capítulo 7, versículo 38. Fala dos rios do Espírito. Quando ele abriu aquela mensagem, eu fiquei assim, peraí. Eu estava procurando a hora que eu estava em oração que eu ministraria. Falei, deixa eu ver o que o Espírito está falando através dele. As fontes da água da vida. Eu falei, meu Deus, é isso mesmo. E vou falar para vocês o que eu vivi na minha vida nesses anos. Que a liberação do Espírito depende do quanto você jejua e quanto você vai orar. Já vamos chegar lá até o final dessa mensagem. Deixar o Espírito me conduzir com você. Eu quero saber quantos aqui estão conseguindo emergir, entrar. A coisa está ficando mais profunda. Então, por que você vai ficar dando o seu sangue, a sua alma, para alimentos que pesam o seu corpo, fazem mal à sua saúde e ainda vão abrir mais portais para o pecado entrar na sua vida? Quando o Senhor me entregou a vida jejuada, foi então no ano de 2017 em diante eu comecei a viver algo diferente. Eu sempre jejuei. Mas 2017, se não me engano, entre 2016 para 2017, eu comecei a viver uma diferença na minha vida.
Eu contei sábado, vou repetir, porque muitas pessoas perderam o que aconteceu aqui sábado. O Senhor, toda vez que eu ia fazer compra no mercado, comprava lá arroz, feijão, isso e aquilo, aquela compra normal. Eu chegava em casa com a minha esposa, Deus falava para mim, entre em jejum durante 21 dias em legumes. Falava, Monique, Deus mandou jejuar em legumes, vamos jejuar. Era bom? E jejuávamos. E a compra rendia. A minha compra rendia entre 2 a 3 meses. E às vezes eu dava até o arroz que eu tinha, dava o meu feijão que eu tinha, porque eu comia legumes. E uma coisa que Deus estava trabalhando em mim, eu venho começando a trabalhar em mim há anos. Sem eu ter uma razão lógica ainda, Deus já estava trabalhando pela intuição do meu espírito. Jejue, faça isso. E todas as vezes que eu jejuava, eu começava a comer só legumes, coisas saudáveis, eu prosperava mais, minha vida abria, via a revelação de novos módulos, novas coisas abrir para mim, novas portas abrir para mim. Isso era sequencial. Entre 2018 a 2019, eu fui visitado pelo anjo do Senhor. Eu lembro no dia 1º de abril de 2019, o 1º de agosto, acho que mês de abril, 2019. Eu estava no avião, estava na Alemanha, eu já estava com uma vida bem regrada no sentido de comer alimentos mais saudáveis, mas ainda comia carnes, eu comia aquilo ali, comia aquilo aqui. Mas naquele dia, aquele anjo me deu uma graça na minha vida. Ele abriu uma maleta para mim de legumes. E falou para mim naquela dimensão, sua vida agora vai ser assim. Voltei para o Brasil, passou-se um tempo, bom, ele me emergiu dentro da vida jejuada. Aquele anjo apareceu de novo e me entregou os legumes. Começou a tirar tudo que maltratava o meu corpo, tudo que não pertencia ao meu desígnio. Foi tirar na alimentação. É incrível que pareça que eu vou falar para vocês. O que você come determina o que você é e o que você vai ser. Incrível que pareça. Essa é uma frase da própria ciência. Enquanto aquele anjo me entregou aqueles legumes, eu comecei a transitar. E eu fiquei mais profundo ainda na questão da minha alimentação. Foi se passando os anos, foi aperfeiçoando, e fui tirando a carne. Já não comia mais carne vermelha, comia uma vez ou outra carne branca, fui tirando, até não existir mais carne no meu cardápio. Hoje não sinto necessidade nenhuma de comer carne, nem sinto tentação pela carne nenhuma. Na verdade, eu posso olhar qualquer coisa na minha frente e não sinto tentação nenhuma. Por causa da purificação do corpo na alimentação, você vai vencer qualquer tipo de tentação. Abra a sua cabeça, o cabeção. Amém, amém? Passou-se o tempo. Foi aperfeiçoando, atingiu o equilíbrio. Mas ainda algo faltava. E depois de uma nova visitação, eu recebi o que faltava. O Senhor me abriu uma dimensão profunda sobre o jejum. E me entregou segredos e um novo nível de inteligência. Mas eu passei alguns anos sendo provado dentro se eu seria fiel. Me tornei fiel. Depois um novo nível de sabedoria e inteligência me foi dado, um novo manto na minha vida. Uma renovação gloriosa nessa área da minha vida. E o Senhor mudou aqui e mudou aqui. Aí, agora o meu corpo está num estado de uma mudança genética de novo. E essa mudança está me custando. Mas eu tenho uma paz maravilhosa dentro dela. Que eu não quero perder isso de jeito nenhum, não posso. E escute o que eu vou ensinar para vocês a partir de agora. Quando você começa a jejuar e mudar seu estilo de alimentação, os impactos vão ser alguns imediatos, dependendo do nível de jejum, e outros com o tempo. Mas isso vai impactar o quê? Terá um impacto na sua genética, falando da minha genética. Na sua genética. Esse impacto na tua genética. Existe algo no nosso organismo que ele trabalha junto com o DNA chamado ADN. É um conjunto de 23 cromossomos que define a sua estrutura genética. E dentro desses 23 cromossomos existe algo chamado epigenética.
Epigenética são os códigos de genes que tem dentro de você. Pequenos códigos. Eles têm código de 10, 20, 30 geração, que define quem você é. Seu estilo de vida, como você come, como você se comporta, da forma que você dorme, do jeito que você dorme, para cá, para lá, está tudo ali dentro. Quando você começa a mudar seus hábitos alimentares, o ADNA, ele começará a ser mudado, porque o DNA será afetado. O DNA tem todos os códigos de quem você é. Preste atenção, isso aqui é muito sério. O ambiente que você vive e a comida que você come vai definir quem você é. Estou falando com princípios humanos, terrenos. Amém, amém? E isso reflete sim para o espiritual. Agora, quando eu estou tomado da unção, do poder, agora você imagina isso. A unção do Espírito, o Espírito de Deus. Eu entregando esse dom a Deus, porque esse é meu dom para Deus, é meu sacrifício da minha vida para Ele. Esse é o único dom que você pode dar a Deus, é o sacrifício de si mesmo para Ele. E quando eu converjo isso, eu estou convergendo isso para Deus, para o reino de Deus, debaixo da unção, do poder de Deus. Irmão, é sensacional. A ciência, religiões do mundo, leram a Bíblia, eles sabem o que está escrito na Bíblia sobre jejum. A Bíblia que ensina sobre o jejum. Hoje a ciência concorda com o que a Bíblia diz. Então o jejum, a origem dele vem de Deus, vem do reino de Deus, vem do Evangelho. Só que uma coisa que a gente fica abismado e pasmado é que as religiões orientais, budismo, taoísmo, Shinshinoe, messiânica, Rosa Cruz, Sétimo Raio, todas essas religiões têm a prática de jejum contínua e profunda. E agora, nós que temos o tesouro dela, que pertence a nós, esse dom, são os que mais questionam jejum, os que mais murmuram e mais reclamam sobre jejum, cara. Não, é um cúmulo pensar que a sua mente honra Jesus com o lábio aqui, mas nega ele com aquilo que você come ali. A mesma boca que honra e glorifica Jesus é a mesma boca que blasfema contra ele depois. Como? Indo contra o que ele ensinou. Ele ensinou você a jejuar. Ele ensinou você a ter equilíbrio na sua vida. Ele ensinou que o jejum é para manter uma intimidade com Deus, equilíbrio com Deus. Jejum em secreto é teu Pai. E quando você jejuar, não jejue como os hipócritas desfigurando o rosto. Mas quando você jejuar, lave o teu rosto, para que não aparente às pessoas que você está jejuando. Mas tem um segredo que ele está falando, fala para o teu irmão, lave o rosto. Quando você jejua, você está lavando os seus sentidos terrenos, seus sentidos para ter pureza. O jejum é jogar água no nosso rosto para que possamos enxergar, sentir, falar, ouvir claramente. Então, quando você jejuar, lave o seu rosto. Quando você jejua, é para lavar os sentidos. Fala, os 5 sentidos. Lave o rosto. Quando nós estamos jejuando, é para lavar e purificar os sentidos da carne, para que nós tenhamos intuição e os dons que já estão em nosso espírito possam se conectar com a nossa dimensão de alma, a nossa mente. Há uma conexão íntima entre o espírito, alma e corpo, mas ela é quebrada por causa do pecado e por causa da corrupção do corpo. Eu acho que alguém aqui vai decidir jejuar a partir de hoje. Podemos ir um pouquinho mais? Então você entendeu que jejuar vai alterar a sua genética. Com isso, você vai chegar a outros passos mais profundos agora. Aí sim, você vai começar a pedir, clamar a Deus e Ele vai começar a te ouvir. No livro de Isaías fala qual é o verdadeiro jejum. Isaías 58. Porventura, Deus fala, foi esse jejum que eu escolhi, que vocês fiquem se matando, fazendo teu corpo fragelar, sofrer? Deus mostra que o propósito do jejum não é fazer o corpo sofrer, é trazer vida para o corpo, é purificar o corpo. Mas o povo de Israel estava trocando os valores do jejum.
fazendo coisas para sacrifícios humanos, para glória própria, achando que autoflagelar o corpo, jejuar de comer, iria agradar a Deus com isso. Não. O que agrada a Deus no jejum é a santificação que vem através disso para o teu corpo. A sua alma se tornar aprazível. Aí ele vai mostrar que jejum leva o que? O verdadeiro jejum. Reparta teu bens com o seu próximo. Reparta a sua carne com alguém que estiver necessitado, com fome. Que você não fale mal do seu próximo. Que você pratique a justiça. Aí ele fala, então a sua luz romperá como a alvora, como o dia. Agora, se você está jejuando e você não está entendendo o propósito do jejum, você está fazendo só para você. Só uma dieta. O jejum é para te conduzir essas virtudes espirituais para se desenvolver, para que o próprio Deus ele entre em concordância com você na terra. Quer que eu pare agora? Fala mais, Jesus. Fala, Espírito Santo, guia o meu espírito agora. Então, quando você começa a jejuar, você abre duas portas na sua vida. Você vai abrir a porta do bem e a porta do mal. Quando uma pessoa começa a jejuar, os demônios começam a sair. As dimensões afligidas da mente, do corpo e da alma, pelos demônios, começam a ser vedadas pela luz. Os espíritos têm que passar por essa porta para fora. E a outra porta é a porta da plenitude do Espírito. O Espírito Santo é a porta da comunhão. Ela se abre. E você começa a receber a presença e o Espírito de Deus. Você vai entender que o seu corpo precisa de nutrientes e não precisa de excesso de comida dentro dele. É isso que mora o grande problema agora que você vai ter que lidar. Você vai ter que começar a ordenar seu estômago, a sua mente. É tempo de mudança. Escute algo sobre a mente que eu vou te ensinar. Toda vez que eu estou em jejum, ou agora minha vida é jejuada, o meu intelecto, a inteligência, eu não sei nem mais quantas vezes as mais são. Mas eu posso dizer para você, não sou mais o mesmo. A velocidade da mente, dos processos e que eu consigo ver aqui dentro, é muito maior do que eu era antes. Assim será com você. Quando você começar a dar o seu sangue, deixar que o seu sangue ele corra dentro dos padrões necessários e ele fique sobre a sua mente, você vai começar a observar as mudanças que vai vir. Por que você sente dor de cabeça quando você deixa de tomar café para jejuar? Por que você sente dor de cabeça e náuseas quando você deixa de comer? A gente fala que é abstinência, né? Não, abstinência é só um resultado. Abstinência é a ação disso. Mas o porquê acontece a abstinência? Acontece porque o sangue que era usado desnecessariamente em coisas que você tomava e comia, esse sangue vai começar a ser usado para outras funções no seu organismo, inclusive para trazer cura para o teu corpo. E esse sangue vai circular na sua mente, na sua cabeça, com mais pressão. E por causa da pressão do sangue, você vai começar a sentir dor de cabeça. E depois de um tempo, você vai se acostumar com essa nova pressão sanguínea. Ou seja, você agora estancou aqui, fluiu aqui. Vai fazer pressão, mas daqui a pouco a pressão ela passa. E esse sangue agora vai ser usado para força mental e disposição física. Eita glória! Porque esse cara fica acordado na madrugada, esse cara ora, eles oram, por quê? Porque não comemos o que a barriga quer. Vocês estão me entendendo? Amém. Então você está entendendo que seus intervalos entre o seu café da manhã, seu almoço, não sei como é que você vai fazer na sua vida, você não pode ficar beliscando. Você está errado.
Está te prejudicando. Quando você belisca, te prejudica. É dentro disso que as pessoas ficam engordando, por causa de ficar beliscando. Isso é uma mania. Mania gerada por costumes repetitivos que gerou fortalezas mentais e vai tudo que eu falei para você, vai estar na hora de quebrar agora. Então, a primeira instância, você vai ter que lutar, vai ter que resistir à sua carne mal acostumada a ser vergonha. Fala, seu estômago ser vergonha. Toma vergonha na sua cara. Vai jejuar. Você entendeu que um dos seus maiores inimigos está só um pouquinho abaixo de você? E é engraçado que está abaixo de você, você está acima dele, ele está dominando você, cara. Seu coração está acima do seu estômago, sua cabeça está acima do seu estômago. E por que ele está definindo você? Não, mas se eu não comer, eu vou ficar sem os nutrientes. Opa, calma aí, aprenda a dividir isso durante o dia. Saiba só o que você necessita. Se acostume. Fala para o teu irmão, se ajuste. Fala agora para ele assim, faz assim para ele assim, ó. Não quero nem saber, o problema é teu. Dá para o teu irmão, dá o teu jeito agora. Fala, não peque contra a verdade. Aí, com o tempo, tu se tornou uma pessoa agora, sabe o quê? Fala, uma pessoa de domínio. Aí sim, a sua consciência, não o consciente, fala memória, button down. Esse é um termo que é usado nos estudos de memória. É memória button down, que é aquela memória instantânea aqui, ó. Fala mente button down. É uma palavra em inglês, tá? Button down. E nós temos, fala, a mente superior. Você tem que tentar assimilar o que eu vou te ensinar aqui. Isso aqui eu estudo desde 2014, por aí, 2015. Essa mente mais baixa, ela acaba se tornando predominante pelo desajuste da organização da mente mais alta. Você tem a mente mais elevada, onde está a consciência do teu próprio espírito, chamado espírito do teu entendimento, a consciência, onde estão os processos mais poderosos cognitivos. Entre o aprender, quer dizer, entre o praticar algo para aprender algo, até você realmente aprender a assimilar, existe 2 tipos de mente em você. Ela está conectada entre essa button down mais baixa e a mais elevada, chamado hipocâmbro e neocórtex. O hipocâmbro é onde você começa a aprender. É uma memória transitória. Para cair no neocórtex, você vai ter que ter dedicação naquilo ali. Até que aquele processo se assimile e vire parte do que você é. Então eu toco o instrumento não pensando no instrumento, porque o instrumento e a instrumentação já faz parte do que eu sou. Quem está me entendendo, fala a mim. Ok. Nós vamos começar a lidar onde vocês lidam. Porque na consciência de vocês reprova atos que é somente você pensa algo que você sabe que está errado e você ainda faz, e você sabe que está errado e você ainda faz. É verdade ou não é? Não, então, da onde vem esse sabe que é errado e o errado ainda predomina? O errado está na mente mais baixa. O que sabe que está errado está na mente mais cima. É a sua consciência. Como é que você vai aprender a lidar na batalha espiritual? Como você vai lidar com espíritos geracionais? Que conhece a sua genética, sabe dos seus genes, tem acesso ao teu sangue. Purifique o teu sangue na tua alimentação. Há muitos demônios que caem só porque você decidiu mudar teu estilo de alimentação. Tem uma experiência lá em Brasília, uma pastora tem uma visão profunda, e ela nem sabia sobre a vida jejuada que eu ensinava aqui dentro. Essa pastora nem sabia. Ela começou a frequentar o ministério lá em Brasília, ela teve uma visão, trouxe uma visão para a bispo e falou que viu os demônios furiosos querendo paralisar
o jejum no nosso ministério. Falava, esse negócio de jejuado, não. Houve-se uma experiência que eu tive em Brasília e manifestou-se um demônio na pessoa. E aquele espírito começou a falar várias áreas que atuava. Eu entrei com aquele espírito na área da alimentação. Falei, o que você faz na área da alimentação? Como é que você atua? Ele falou que a má alimentação rouba o discernimento espiritual das pessoas. Elas não sabem discernir entre o certo e o errado. Só que isso eu já sabia. Um dia eu desci de avião, estava no aeroporto, vendo as pessoas comendo McDonald's, comendo um montão de coisa. Só coisa terrível, olhando, foi passando, comendo. Muito gostoso para o paladar, mas destrói. Destrói, acaba com os sentidos mais nobres que as pessoas têm. O que vai fazer vocês prosperar na vida? Fala, quando os meus sentidos nobres são honrados. Agora, os seus instintos e sentidos mais primitivos, quando eles são honrados, eles só roubam a tua prosperidade. Quando eu digo prosperidade, libertação, paz, emoções qualificadas, justiça, santidade. Isso é prosperidade. É isso que eu estou falando para vocês. Seus sentidos mais primários, primitivos, quando eles estão dominando vocês não evoluem na vida. Quantos de vocês aqui era para ser escritores de livros e não são? Grandes pregadores não são. Evangelistas não são. Era para ser empresários e não são. Tudo porque não aprendeu a lidar com o seu próprio corpo. Teu corpo se tornou seu maior inimigo. Hoje teu corpo vai se tornar seu aliado. Quando eu digo seu aliado, quem você é? Não é isso aqui não. O meu homem interior, esse eu sei quem eu sou. Agora, quando você tem desequilíbrio na tua vida, não tem uma vida de jejum, você não respeita os mandamentos, aí sim, você vai estar lá no que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 20 em diante. Uma luta constante entre a carne e o espírito. Um se opõe ao outro. Carne, corpo mais almas, desejos voltados para as coisas terrenas. Quer ouvir mais um pouquinho? Hoje o horário está uma benção. Quer ouvir mais um pouquinho? Amém. Fala um pouco sobre a sua relação sexual. Pense bem. Adão e Eva, antes da queda, estavam nus no jardim do Éden. Correto? O Senhor deu para ele comer de todas as outras árvores, menos uma, correto? Então quer dizer que ele tinha instinto, ele tinha desejos. Amém, amém? Amém. Justamente. Eva e Adão, eles tinham desejos sexuais. Porque qual o propósito? Deus dá uma ordem para eles multiplicar na terra se eles não tivessem relação sexual. Você olha ele assim como algum ser tão santo que não podia ter relação sexual. Se você não sabe, relação sexual é santa. É para ser santa na sua vida. Só não é santo na vida de muita gente porque adulteraram. Está adulterado. Está corrompido. Por causa do desejo da carne, o pecado do homem. A iniquidade. As pessoas fazem mais pelo prazer da carne, em vez do sentimento do coração. Adão, ele saberia o momento certo de ter relação sexual com ela. Imagine a raça que nasceria se ele tivesse um filho com ela antes da queda. Santos. Homens perfeitos. Ser santo e ser perfeito é ser apartado do domínio da própria carne. Adão, ele sabia o momento que tinha que comer e o momento que não tinha que comer. Ele era perfeito em sua intuição e seu discernimento. O discernimento dele falava, você está com perda de energia de vitamina B12, então vá e coma daquela tal árvore. Coma nozes. O discernimento falava para ele, vai, coma isso. Se vocês não sabem, eu vou entregar um segredo para vocês. Eu recebo isso. Deus fala para mim o alimento que eu tenho que comer e a hora que eu tenho que comer.
Outro dia eu estava de noite, tinha uma batalha espiritual. E de repente apareceu couve para mim, cortadinha. Vai se alimentar. Eu deixei de me alimentar de couve, eu acabei esquecendo a visão. Eu fiquei numa fraqueza física terrível aquela noite. Acordei de manhã fraco. Ela vai me ter comido só a couve, eu não comi. Então, às vezes, eu estou querendo jejuar, se eu estou em líquido, eu ouço, eu vejo, certo na minha frente, batata doce, isso e isso. Eu tenho que parar e comer. Agora você está entendendo que você tem que tornar a comida um aliado, não mais um inimigo. Então você vai entender que para Deus não é a abstinência, mas é o controle. É a inteligência, é o discernimento. Quantos anos a gente passa no Evangelho e nunca ouvimos isso na vida? E vocês estão tendo uma grande oportunidade de ouro hoje aqui dentro. Honre esse ensinamento que vocês estão recebendo aqui dentro. Honre. Apóstolo, e carne e vegetais, é um pecado comer carne? Não, nunca foi pecado. Eu falei, provei na Bíblia que foi abençoado. Você vai aprender a ter controle, saber momentos certos de comer carne e momentos que você não vai comer. Você vai ser, todo dia carne vermelha, meu filho, o que você está fazendo na tua vida? Que mal é esse que você está fazendo para você? Tem carne que demora mais de 3 dias, tem carne que demora até 7 dias para dissolver no estômago de uma pessoa. Aí depois você quer o quê? Vai viver cansado, viver sobrecarregado, vai dormir tão profundo que aquele ronco, meu Deus do céu, parece o ronco de Shrek, cara. Parece o ronco da Fiona. Tem umas Fiona aí violenta, irmão. Tem umas irmãzinhas no monte. Caraca! Irmão, tem uns irmãos aí, tomador de café sinistro na hora de dormir. Aí você vai começar a entender como vencer Satanás no sono. Porque a hora que o diabo gosta de visitar o homem é quando o homem dorme. Mas também é a hora que Deus mais ama te visitar. Na viração do dia, quando Adão descansava o corpo dele, Deus visitava ele em sonhos. Deus falava com Adão. Deus visitava na viração do dia, a hora de descansar. E para você vencer os diabos ali dentro, o teu corpo não pode estar mais uns corpos sobrecarregados. Para que ele não seja iludido por causa dos próprios desejos dele. Quando você venceu os desejos dele, colocou ele em equilíbrio, você vai ver que lá naquela dimensão dos sonhos, que o diabo tenta acessar a sua alma, para te fazer você depois pecar e cometer pecados e desvirtuar alguma coisa na tua vida, ou te perturbar durante o seu dia, seja o que for. Você vai conseguir olhar para isso, você lá dentro, a sua alma mesmo vai vencer. A tua alma vai falar não. Porque o teu corpo falou não aqui, ela fala lá, não lá dentro. Vocês estão começando a aprender. Então tá bom, então quando eu convocar para jejuar, glória! É para fazer festa, hein? Fazer um culto de ação de graça no final desse ano, só de água aqui dentro, irmão. Então, vou te dar agora umas dicas. Cara, o horário hoje está maravilhoso. Vocês estão recebendo essa palavra maravilhosa? Dicas para você que nunca jejuou, ou você já jejua. Vamos dar algumas dicas para vocês. Porque é uma área que você tem muita dificuldade na sua vida. Saber como vai dominar ali e tal. Não, estou em jejum aqui, não tomo água e estou morrendo. Você fica aqui na igreja se passando mal. Calma. Às vezes as pessoas acham que tomar um pouco de chá, café, não café. Café igual da água do Mar Vermelho, que você pode andar sem fé em cima. De tão forte que é. Você pode tomar um pouquinho para quebrar a abstinência. Tomar uma água morna com limão. Limão é o suficiente, água morna com limão. Vai fazer muito bem, vai te ajudar a purificar os seus rins, cara. Vai tirar toda impureza. E olha que eu vou te falar, hein? Quanto mais impureza sai dos seus rins, mais clareza mental você vai ter e aquela paz durante o dia. Você vai falar assim, cara, eu estou cheio do Espírito Santo, cara. Tu está mais sensível a Ele, porque você está com menos peso nessa barriga aí. Fala, vou sepultar esse organismo vivo aqui. Fala, esse monstrinho, essa monstrinha. Um dia eu ouvi que
Que às vezes tem uns pastores que chegam na plenitude deles. O irmão Filipão tá. Mas ele é proporcional. Proporcional. Às vezes dá vontade de fazer umas piadas, né? Ainda bem que eu tenho domínio próprio. Mas às vezes eu não consigo dominar. Tem o próprio púlpito andante, né? Ambulante. Fala pro teu irmão, tempo de guardar a bochete. Isso aí. Bom, então vou te dar algumas dicas e nós vamos finalizar. Então você entendeu até aqui. Outra coisa, você que é tomador de café com açúcar com café, você entendeu, né? Você coloca primeiro açúcar, depois você joga um pouquinho de café e vira para dentro, né? O irmão K, KL, BR. Então tá bom. O que você vai fazer? É uma coisa tão pequena para vencer. Por que se torna tão grande? Porque demos essa permissão. As suas faculdades, que são as mais nobres, não estão funcionando corretamente. Enquanto as faculdades mais nobres, que é a chamada intuição, comunhão, discernimento, estão funcionando adequadamente, você pode falar para esse desejo primário, como é que é? Primitivo, arcaico. Tem outras palavras aí, mas... sai daqui, dá licença, suas bactérias, suas coisas nojentas, sai açúcar da minha vida. Posso, mas, calma aí, vou te falar agora o lado bom do açúcar. Até mais refinado assim, mas tenta tomar mais a demerária, né? Nossa, tem um sentido de funerária. A funerária, você pode tomar funerária? Então, pelo menos uma vez só no dia. Então, uma colherzinha. Um café. Aí você vai tomar 2 cafezinhos no dia, divide aquela colherzinha. Tá bom? Não, por quê? Porque a própria açúcar tem carboidratos e tem energia também. Ela tem algumas vitaminas também. Mas ela em si, por causa do processamento dela, ela é muito prejudicial à saúde. Mas se você tomar uma colherzinha, não vai te matar também não. Ok? Mas melhor que não tomasse. E se você conseguir o ponto de não tomar, faça isso. E aceite isso para o teu irmão. Aceite. Ponto final. Fala, o problema é teu. Fala, não quero saber mais. A revelação foi dada. Por quê? Porque a gente fala café com açúcar, essas coisas. Porque é o mal desse século. Fala, o café com açúcar é igual a cachaça do Bar do Zé. Faz mal do mesmo jeito? Agride os rins do mesmo jeito? Qual é pior, a Coca-Cola ou a cerveja? Quê? Os dois, mas a Coca-Cola, ela é pior cientificamente. Então por que você condena o ímpio tomando cerveja e você toma Coca-Cola? Você está pior do que ele, cara. A Coca-Cola está acabando com os teus ossos. Pelo menos a cerveja ainda ajuda a limpar o cara do intestino dele ainda. Mas o excesso de cerveja que deixa ele barrigudo. Porque dilata, porque é de tanto líquido. Mas a cerveja em si, ela é melhor, vai ter mais benefício para a saúde do que o próprio Coca-Cola. A Coca-Cola não tem nenhum benefício para a saúde, a não ser para limpar o prato, para limpar a roda de carro, motor de carro. Amém ou não amém? Amém? Olha lá como é que vocês estão aprendendo. Então, quando você pegar a Coca-Cola, lembra do cara bebendo a cerveja que você repudia? Repudia do mesmo jeito. Usa o mesmo conceito, o mesmo valor e aplica na Coca-Cola. Maldita! Vai dominar mais minha vida, não? Irmão, eu quero só ver quando isso aqui acontecer. Pessoas que começaram a ser libertas, o diabo falou como entrou pela Coca-Cola. Eu quero só ver esse dia. Eu quero só ver. Vai. Não, vou tocar numa outra área ainda, que é necessário tocar nessa área, tá? Tocar no pretinho, quadradinho, esse light, sabe? Aquele chocolate. Ou redondinho também, bonitinho.
que vem sempre com aquele empacotadinho diferente, você muda a cor ali. Chocolate. Tem seu benefício. Então aprenda a ter domínio e controle sobre ele. Sabe o horário de comer ele. Amém? Amém, amém. Outra, prática leva à perfeição. Dê um passo onde você já consegue dar. Amém, amém? Porque o seu organismo vai começar a sofrer uma alteração. Então, quando você começa uma vida jejuada, horários certos, intermitentes, de comer, de se alimentar, e jejuns prolongados, você vai ficar assim, ok? É engano. Tu vai falar assim, para de palhaçada, diabo. Sai da minha frente. É fora, respira. Antinormal, pô. Olha pro teu irmão, postura, irmão. Irmão, teus irmãos, gente, mano, tá morrendo. Cara, tu não vai morrer, tu só vai fazer bem pra tua vida, cara. Pelo amor de Deus, tu tá 2 dias de jejum, cara, dê muita glória, porque o teu organismo está sendo limpo, purificado, cara. O médico vai te... Não, cara, vou ter que trazer um médico aqui para te receitar o jejum para você. Pronto, fica mais fácil. É porque às vezes é mais fácil a pessoa acreditar no que o médico fala. Tá bom, na próxima vez que eu pregar sobre isso, eu vim de branco aqui, colocar um jaleco. Pedir o CRM emprestado de alguém. Mas o que eu estou te ensinando aqui, talvez nem um médico conseguiria te ensinar para você. Nem saber disso. Poucos conseguem saber. Posso entrar um pouquinho mais profundo? Então, só para finalizar mesmo, jejum te abre o favor divino. Fala, favor. Escute isso aqui. Pô, você precisa de um favor de 100 mil na sua empresa. Jejue, meu querido. Posso contar um testemunho de uma pessoa que eu conheci? Posso ou não posso? Esse homem era dono de uma padaria. Foi lá em Uberlândia. Ele até faleceu agora, esse empresário. Ex-empresário. Ele era dono de uma padaria, fazia muito pão, servia pão na cidade, era uma correria a vida dele. Tinha um fusquinha, servia muito pão, dava muito pão. Entregava pão, fazia pão. Um dia Deus falou para ele assim, jejue durante 39 dias. 39 dias. Só na água. 39 dias. Ele jejuou somente na água. Depois de 39 dias, ele foi ter com um empresário, dono de uma grande transportadora na cidade. Anos e anos atrás, isso na vida dele. Era um dos maiores do Brasil. Ele conversando com aquele empresário, falou que ele queria ter uma transportadora. E o empresário falou assim, quanto é que você precisaria para abrir sua transportadora? E o empresário falou para ele assim, na época 1 milhão era muito dinheiro. 1 milhão? Ele falou, não, eu preciso de 3 milhões. Olha o empresário, 3 milhões, cara? 3 milhões? Olha assim. Ele, 3 milhões para mim começar. Então tá bom. O cara deu 3 milhões para ele. Deu 3 milhões. Ele falou pessoalmente para mim. Esse homem chegou até um dos maiores transportadores do Brasil de trigo, de padeiro para transportador de trigo para o Brasil inteiro. Da glória a Jesus. E você só quer ficar comendo o pão dele, né? Você está vendo o problema de vocês? Você não sabe que tem pessoas, grandes empresários, pessoas que conseguiram grandes favores, não cristãos, jejuaram e conseguiram obter grandes favores na área financeira? Fala, quando eu estou jejuando. Fala, quando eu limpo aqui, Deus limpa aqui. É isso. O jejum, ele é tão poderoso, tão eficaz. Ele vai te dar inteligência e sabedoria espiritual, te abrir graça para receber os dons do Espírito Santo, te prosperar em todas as áreas vitais da sua vida e elevar as faculdades mais nobres que vocês têm. É isso tudo que eu estou falando aqui. Eu estou dando um resumo agora de tudo que eu ensinei para vocês. O jejum altera a sua genética, o jejum vai trazer cura para o seu corpo, ok?
cura para o seu corpo, o jejum vai mudar a sua vida por completo, vai definir quem você vai ser no seu futuro. Está com esses problemas? Aonde estão as fortalezas na sua casa? Todas elas estão envolvendo sentimentos. Marido, filho, isso, aquilo. Tá, jejue. Passa uma temporada boa de jejum para você ver. E jejum e vida jejuada. Vocês começarem esse passo, depois você pode ter uma vida crucificada. O Senhor me deu uma revelação esses dias atrás, eu vi assim, eu falava assim, eu encontrei o segredo da vida jejuada e a vida crucificada. Mas para que vocês recebam isso, se você não vencer as coisas mais primárias da vida, irmão, ter um pouco mais de consciência, então, valorizar mais as palavras que te ensinado, honrar os princípios que são dados, sentar nesse lugar aqui, nessa cadeira, consciente, com temor de Deus aqui dentro, você não pode alcançar esse nível de graça de Deus na sua vida. Comecem a jejuar a partir de hoje. Hoje não é meu dia de jejum, mas eu só tive uma alimentação. Eu estou fazendo testes agora para saber qual o melhor horário de eu começar a minha primeira alimentação do dia. E qual o melhor horário para a última alimentação. Como é que o meu organismo está reagindo em minha mente. Eu estou prestando atenção na disposição do meu corpo. Agora eu estou bem liberado, solto. Isso que eu estou falando para vocês. Quando nós estamos jejuando, nós estamos vencendo continuamente o reino das trevas. Porque o reino das trevas, ele exerce domínio sobre a carne e a alma que não está santificada. Quando santificamos a alma através do próprio corpo, os domínios das trevas se quebram. Se quebram. As dúvidas e incógnitas somem. Você vai ter clareza mental, clareza de sentimento, clareza em cada ação da sua vida. Vai ter 2 papéis. Qual sinal você vai saber? Quando Deus falar com você, você não vai ter dúvida. Porque a dúvida, medo, tudo isso é produzido por causa dos desajustes do nosso corpo e da nossa falta de vida de oração. Só para finalizar, abro um parênteses para vocês aqui. Jejum, oração e oferta. São 3 coisas que andam de braços dados. É o que eu faço na minha vida. Não existe verdadeiro jejum sem oração e meditação. Não existe. Fala, eu vou ter que orar, eu vou ter que jejuar, eu vou ter que ofertar, eu vou ter que meditar. Faça as 4 coisas. Daqui a 1 ano, você vem falar comigo, cadê seus problemas? Para ver se você vai ser a mesma pessoa. Então, a pessoa que eu estou vendo aqui não vai ser mais a mesma daqui a 4 anos. Os problemas de vício que vocês têm aqui, luta ali, não vai existir daqui a alguns meses. Talvez logo no primeiro mês. Já vai cair por terra. Fique de pé glorificando a Jesus Cristo. Dá uma salva de palmas, Jesus. Ore para esse novo livro sair. Eu falei para Deus, Senhor, me dá graça de escrever o melhor livro de jejum já escrito por um cristão. Estou estudando coisas dos mais antigos mestres, dos mais antigos que você possa imaginar, lá do século III, século IV. Estou estudando tudo que eu posso. Estou absorvendo para dar para você um dos maiores tesouros que eu recebi do Senhor. É a vida de jejum e jejuada. Para que depois você possa ter uma vida crucificada. Você vai ter paz em todas as áreas da sua vida. Tudo começará a se abrir para vocês. A sua intuição estará aberta e seu discernimento estará em ação. Fala, obrigado, Senhor. Lembre-se, os inimigos, demônios, vão lutar contra isso com todas as forças que eles podem ter contra você nisso. Resistam ao diabo, ele fugirá de vocês. Lembre-se o que eu estou falando para vocês. Façam isso. Mulheres de mais idade, todos vocês. Problema de ossos, problema de joelho, problema disso. Comece a ter mais justiça na área da alimentação. Comam bastante batata doce, como coisa que vai fazer bom aos seus ossos, bem aos seus ossos. Faça jejum intermitente, não coma nada nesse horário, tome somente água. Se ficar com muita fraqueza ou muita ansiedade, toma um pouquinho, um chazinho, toma um chá.
água com limão, cafezinho e continue jejuando. Essa dica é para todos que estão no tabernáculo. Tá? 2 dias é pouco para você jejuar. Vai chegar um tempo que você vai jejuar muito mais do que isso, vai sentir nem mais. Uau, tu vai falar, estou livre. Estou livre. Tu vai falar assim, que benção que foi dada na minha vida, só que eu era ignorante. Você está pegando os valores, está colocando. Daqui a pouco você vai falar, que vida é essa que eu estou tendo na presença de Deus? Eu dobro o meu joelho, eu sinto a presença. Eu estou na rua, eu sinto a presença. Onde eu estou, eu sinto essa presença do Espírito sobre mim. É porque agora seu corpo, a sua alma está sensível que está sobre o seu espírito. Fala, obrigado, Jesus. Vou passar para o Bispo Douglas, vão dar uns anúncios aqui, que tiver que dar anúncio, vai falar um pouquinho do congresso que está chegando, os anúncios que vamos ter, e já vamos estar encerrando o culto. Hoje eu peço que você me prive, amanhã nós vamos estar aqui ministrando, e quinta-feira, lembrando, segunda e quinta-feira, culto de libertação, mas na quinta-feira é um culto que está sendo impactante na área da libertação aqui dentro. Então, quer uma libertação mesmo? Venha em jejum na quinta-feira, ok?